Tá certo. Então, vamos começar, né? O título desse webinar foi escolhido assim a dedo, mas na verdade o que eu queria passar para vocês mesmo era os princípios e as práticas na hora de fazer uma análise lipidômica. Eu acredito que uma boa parte de vocês me conheça, mas eu resolvi fazer esse timeline só para me apresentar um pouquinho, né? Eu comecei a trabalhar com lipídios em 2004. Estava interessado em ácidos graxos e esteróis, fitoesteróis, mais precisamente em sedimentos marinhos. E depois de terminar o doutorado, eu fiz um primeiro pós-doc na Alemanha. E fui trabalhar pela primeira vez com LCMS é, e o meu foco era micróbios mesmo, arqueia e bactéria extremofílica. Então passei quase 9 anos na Alemanha, 8 anos na Alemanha, e voltei para o Brasil com um intuito de entrar um pouquinho na lipidômica com relação à saúde e doença, e aí a professora Sayuri Miyamoto, lá do IQ da USP, me deu essa oportunidade. Aí tem a foto antiga, o Luquinha tinha até cabelo, da gente começando aí em 2016. Foram 8 anos trabalhando muito duro, né? Colaborando com meio mundo. A gente fez mais de 100 projetos em colaboração. E finalmente em 2023 eu cofundei junto com o Adriano a Penguins Lab, que a gente está tocando até hoje, aí, é, tentando colaborar com mais pessoas ainda e talvez até deixando um pouquinho a ciência básica para entrar na ciência aplicada um pouquinho. Então é esse um pouquinho da minha trajetória. Sobre o conteúdo de hoje, eu separei em duas partes. A primeira parte vai ser bem sobre princípios, né? Então, por que que a lipidômica é importante, como a gente deve fazer, os desafios que estão por trás, né, de você analisar um dado de espectrômetro de massa, e a nossa experiência com software, né, que todo mundo julga ser um caminho, um caminho provável das ciências ômicas, mas às vezes não funciona, e o atual cenário em que a gente se encontra hoje em dia, dos papers que estão saindo. E a parte 2 eu vou mais me aprofundar e falar mais de como a gente faz, né, a análise lipidômica. E no caso, o fluxo de trabalho, os cinco principais aspectos que são essenciais, né, numa avaliação de lipidômica. Vou dar uma pincelada e uma breve introdução à interpretação dos espectros de MS-MS, fazer as considerações finais e deixar mais tempo ainda para pergunta e resposta. Mas entre a parte um e a parte 2 a gente vai parar para ver as dúvidas, né, e trocar ideia com vocês, tá bom? Então, começando aqui a parte um, princípios, e o porquê de se estudar lipidômica, né? Eu, eu roubei mais ou menos essa ideia de um professor falecido, Wakeland, da Universidade de Bristol. E ele explica que a genômica, né, dentro das ciências ômicas, a genômica ela descreve mudanças no número de cópias ou mutações, a epigenômica ela aponta para a regulação genética, a transcriptômica ela fornece informações do mRNA, que talvez regule a proteína, e a proteômica ela descreve a presença de proteínas e modificações pós-traducionais. Já a metabolômica, né, que talvez a etapa mais perto do fenótipo, ela descreve as consequências celulares. Então, essa é a grande diferença. Mas até aí, então, não tem a lipidômica. Mas na metabolômica, só 25% de todos os íons que são analisados por espectrometria de massa são conhecidos. Desses 25%, 70% são representados por lipídios. Então, a lipidômica ela emergiu da metabolômica por conta dessa grande quantidade, proporção, né, de metabólitos dentro da metabolômica, e depois foi considerada uma ciência ômica singular. Então, por isso deram o nome de lipidômica. E os lipídios são totalmente diferentes dos metabólitos, né, por serem
altamente diversos, estão em estrutura e propriedade e agrupados, né, na categoria lipídica, e então ela ficou como uma ciência ômica singular. E o grande interesse, né, de se estudar lipidômica, metabolômica e as outras ômicas é esse approach multiômico, né, em que você consegue estudar a biologia de sistemas, fazer uma integração dessas ômicas para avaliar assinaturas em doenças, por exemplo, e com isso predizer formas terapêuticas. E aí já entrando, né, biologia de sistema, entrando em medicina de precisão. Isso é o grande interesse atual nas ciências ômicas. E lipidômica em especial, né, a análise de lipídio, ela pode ser feita de várias maneiras, né? Anteriormente ao espectrômetro de massas, o pessoal, o LCMS, né, mais propriamente dito, o pessoal analisava os lipídios através da cromatografia da camada delgada e também através de cromatografia gasosa e RMN, né, que é ressonância magnética nuclear. Mas essas técnicas sempre têm algumas coisas que são muito negativas em termos de baixa sensibilidade, né? Então, ou seja, você precisa de muita biomassa para fazer a análise. A baixa especificidade, no caso do GC, ou cromatografia gasosa, você só consegue analisar ácidos graxos, né? Não o lipídio intacto. E o TLC, né? Que você consegue até analisar diversas classes de lipídio, mas cada classe é considerado como um bolo, né? Não um conjunto específico de lipídios. Então, você tem uma baixa cobertura em geral de lipídios individuais, o que torna a análise menos específica, talvez assim falando, ou menos completa. Então, a forma mais compreensiva de se analisar lipídios é por espectrometria de massas e melhor, mais especificamente por cromatografia líquida acoplada a um espectrômetro de massa de alta resolução com uma interface de ionização eletrospray. Essa é a forma mais completa de se analisar lipídios e o grande avanço dentro desse espectro, né, de LC, ESE e MS foi a unidade de ionização eletrospray, que permitiu que moléculas inteiras fossem ionizadas e assim elas adentrassem o espectrômetro de massa. Isso não era possível antes, isso foi até foi um prêmio Nobel. E com a molécula intacta, a gente consegue ter alta cobertura, né, de classes e de espécies, né, lipídicas. Com o auxílio da cromatografia líquida, a gente tem a separação das classes, né, e às vezes até das espécies individuais. E a alta resolução veio para ajudar a gente na exatidão de massa. Hoje eu estava comentando com o Adriano, é algo em torno de poucos ppm, assim, né, varia de décimos de ppm até alguns ppm, né, de exatidão. E também com o avanço da tecnologia, a gente conseguiu também quebrar essas moléculas de lipídio e produzir fragmentos. Então, esses fragmentos estão utilizados para identificação e a gente vai pincelar um pouco sobre isso hoje. E assim, eu vejo em termos geral, né? O pessoal pode me corrigir se eu estiver errado, mas em geral as pessoas pensam que fazer lipidômica é bastante simples e rápido, né? Você faz uma extração lipídica, você concentra os seus lipídios à amostra, injeta no espectrômetro de massas, você usa programas para fazer a identificação dos lipídios, usa algumas máquinas para fazer um processamento automatizado e o pessoal até hoje fala sobre né, a grande avanço da tecnologia com inteligência artificial e aprendizado de máquina e tal. E é isso que a galera pensa, que é assim que funciona, mas na verdade existe muitos e totalmente verdadeiros e legítimos desafios à lipidômica, né? A gente tem uma diversidade enorme de formas de lipídios, muitas classes, muitas espécies. A gente tem a problemática dos isômeros, que são moléculas que ela tem, elas têm a mesma massa, né, massa exata, e isso complica completamente, assim, em termos de identificação.
Tem alguns artefatos que são normais, né, que acontecem em toda a corrida de espectrometria de massa, que são picos isotópicos, dímeros e compostos abundantes que apresentam dupla carga. Tem a outra complicação que também são os adultos, né? Então existe uma hierarquia dos adultos, então tem adulto que você coloca, né, aditivo que você coloca na fase móvel do LC, por exemplo, da cromatografia líquida, e tem outros que são gerados pela vidraria, pela água, e tal. E tem esse grande tema que foi até ontem, eu acho que o Adriano me mandou um paper sobre a fragmentação em sílico, que é ótimo, tudo, mas muitas vezes ela não representa e até identifica de forma incorreta os lipídios de amostra real. Nem tudo. Então, eu vou começar agora falando sobre os desafios em lipidômica, tá? Então, só uma breve introdução à diversidade de lipídios. Existem hoje, sei lá, 40, em torno de 40 ácidos graxos conhecidos, e a combinação desses ácidos graxos dentro de um fosfolipídio, né, das diferentes classes de fosfolipídio, elas poderiam gerar mais ou menos 180 mil espécies de fosfolipídio, pra você ter uma ideia. Aí, se a gente conta os glicolipídios, né, a Marina sabe bem, que são lipídios encontrados em cloroplasto e algas e plantas, os esfingolipídios, os aminoslipídios, esse número pode até dobrar, ou mais que dobrar, né? E aí, se a gente inclui os triglicerídeos e os tipos de esteróis, fitoesteróis, éster de colesterol e tudo mais, esse número pode chegar facilmente a 500 mil de estruturas. Então, a diversidade de lipídios é bastante grande e o que torna bem difícil qualquer tipo de software é, chegar até próximo de compilar tudo isso. Outra coisa que né, isso se torna de fato um gargalo, né? O professor Marcelo Mori, que nos orientou, nos alertou sobre isso, né? Que realmente a grande diferencial da Penguins Lab é isso, né? O processamento de dados. E o gargalo da lipidômica, então, é isso, transformar os íons, que são números que vocês veem aí, né? Cada bolinha tem um número, uma massa, em lipídios nominais, né, em estruturas de fato reais. Então, esse é o grande gargalo da lipidômica atualmente. Tá. Um outro grande problema, né, da análise lipidômica é a presença de isômero. Isômeros são moléculas exatamente a mesma massa molecular, certo? E que elas só são diferenciadas pela composição das cadeias, por exemplo, de ácido graxo, num fosfolipídio. Tá? Esse é o grande diferencial entre metabolômica e lipidômica. Na metabolômica, os metabólitos eles têm cada um a sua massa. Já o lipídio, uma massa pode representar uns 5, 6, às vezes 10 lipídios, né? Então, existe uma enorme proporção de lipídios com a mesma massa exata. O que eu falo de enorme é, normalmente a gente encontra 50% dos triglicerídeos tem um isômero, né? Cada um tem o seu parzinho ali, e 10 a 40% de fosfolipídios. Então, é uma coisa que é relevante e que muito pouca gente presta atenção. É, outra coisa é que esses isômeros, muitas vezes, eles são separados cromatograficamente. Então, a cromatografia líquida é um passo dentro da lipidômica que é praticamente obrigatório, né? É obrigatório, porque você consegue ali minimamente separar esses isômeros. Aqui eu trago um exemplo de uma massa, né, 896,77, em que claramente aqui, por cromatografia, a gente vê dois picos e, felizmente, foram executados dois experimentos de MS-MS. Então, no primeiro experimento no ombro da esquerda desse pico, a gente vê que esses fragmentos representam pelo menos dois compostos aqui. Talvez um mais abundante do que o outro, mas existem dois compostos que eu consigo ver claramente dentro desse espectro de MS-MS. Já no pico da direita, quando a gente abre para ver o MS-MS, eu consegui identificar quatro tipos de triglicerídeos, ou seja, esse pico aqui inteiro, né, se você considerar o ombro da esquerda e o da direita, ele engloba pelo menos quatro triglicerídeos diferentes. Então, se você não levar em conta isso, como que você vai achar o seu biomarcador? Por exemplo, em lipidômica feita através de shotgun, né, que você não usa a cromatografia líquida,
esse pico é considerado como um único lipídio, né? Ele põe o número total de carbonos ali e o número total de insaturações. Então, se um desses triglicerídeos é um marcador, você já perdeu ali. E o mais engraçado é que a empresa alemã que chama Lipotype, que é a empresa mais famosa, né, de serviço em lipidômica, ela usa esse tipo de approach, né, um approach sem usar a cromatografia líquida e promete identificar mais de 30 classes de lipídio, 2.000 e poucos tipos de lipídio, e aí vai. Mas ela faz um approach sem usar a cromatografia líquida, que eu julgo totalmente essencial dentro da lipidômica. Um terceiro aspecto que eu acho também um desafio para quem vai fazer qualquer trabalho com software e não o manual, como a gente faz, é essa característica, né, de íons de alta abundância gerarem íons, produzirem, por exemplo, picos isotópicos abundantes, né? Então, existe uma forma matemática, uma fórmula matemática de predizer esses isotopômeros aqui, né? Mas muitas vezes os softwares de identificação não levam em consideração. Então, isso é um lance que é um erro bem comum da gente ver por aí. A diferença entre esses isotopômeros aqui é sempre de um Dalton. Então, é muito fácil você confundir um, um pico isotópico com um composto de verdade, né? Outra característica de íons de alta abundância é que elas geram estruturas chamadas como dímeros e pode virar até trímeros, né? E se você não toma cuidado na hora de identificar esses dímeros ou trímeros, você vai acabar caindo em outra classe, às vezes outro tipo de lipídio. Então, uma inspeção cuidadosa da massa exata, né, por, por ms é super necessário para você atribuir a molécula correta. E um último exemplo aqui de desafio desse tipo é a geração de carga dupla, né? De dupla carga. Muitos compostos, principalmente a cardiolipina, ela acaba gerando uma dupla carga que é quase exatamente a metade da massa, né? E o espectro de MS-MS parece que é um outro composto, né? Parece que é um ácido fosfatídico, ou às vezes um fosfatidilglicerol que não tem nada a ver com cardiolipina, mas na verdade aquilo é uma dupla carga de cardiolipina. Então, o cara que não presta atenção nisso vai estar identificando o lipídio erroneamente na sua amostra. Uma outra forma de erro, né, muito comum encontrado em software é esse lance de adultos, né? O adulto são aditivos que a gente coloca na fase móvel da cromatografia líquida, né? Então você usa água, solvente e uns aditivos. E você usa isso para melhorar o desempenho da ionização. Então, por exemplo, no modo negativo, a gente usa acetato e formiato, é bem comum. Já no modo positivo, você usa amônio. E esses adultos, eles se grudam no lipídio e, com isso, o lipídio consegue ser ionizado e adentrar ao espectro de massa. E alguns desses adultos eles são gerados espontaneamente, né, por conta de contaminação in vitro ou a água mesmo que tem sal, né? Então, sódio, cloreto, às vezes são formados e geram esse tipo de lipídio com esse tipo de adulto. E, e uma inspeção cuidadosa do MS-MS é sempre necessária no sentido de atribuir o adulto certo, né, a molécula correta. E como esses adultos eles interferem na massa da molécula, né, às vezes o pessoal acaba fazendo coisas muito, mas muito, muito, muito erradas mesmo. Ah, olha só, já de primeira aqui eu vou destacar, esse slide ele era para ser montado com, fala, animação, e acabou que veio junto, mas dá para entender, eu espero que vocês entendam. Então aqui está um trabalho do pessoal do Brasil, estava tentando encontrar os marcadores de vírus Zika no soro de pacientes. Tá bom. Aí eles falaram, não, a gente usou biblioteca pública de massa exata. Então, aqui foram a atribuição dos triglicerídeos que eles encontraram, a massa do triglicerídeo, e aqui o tipo de adulto formou, né? Tem adultos aqui com massa mais próton, massa mais potássio,
E, por exemplo, potássio, os caras não adicionaram na amostra e potássio para ionização de triglicerídeos é talvez o último, é o último cátion que ele vai pegar. Não tem como, geralmente é amônio, e se não for amônio vai ser é, sódio, tá? E H, próton, é quase impossível você ionizar um triglicerídeo com sódio. Mas mesmo assim, se você encontrar com, vamos supor que ele encontrou um biomarcador que é uma molécula de 3G, triglicerídeo com potássio. E aí o cara tinha que encontrar o mesmo marca, se fosse um marcador com um amônio ou com sódio, sei lá. E os caras não fizeram, e ainda o pior de tudo é isso aqui, ó. Esses fragmentos de MSMS são a pior coisa, porque você olha e você dá vontade de chorar. Isso aqui não tem nada a ver com fragmento de qualquer triglicerídeo que você vai encontrar na sua amostra. Então, identificaram errado. E outra coisa também, através de massa exata, né? Esse aqui foi um dos marcadores mais fortes que eles encontraram, né? O cara com Zika tem mais do que o controle. Eles falam que é uma fosfatidilcolina, mas olha a combinação de ácido graxo que ele encontrou aqui. É 6 com duas duplas insaturações, 6 carbonos, duas duplas, e 14 com dois. Isso não existe. Não existe na natureza. É raro você ver um 14 com dois, mas o 6 com duas não existe na natureza. Então é muito, assim, é impressionante, né? Infelizmente, o cara pega esse resultado e o que que eles fazem? Eles geram uns modelos hipotéticos de como funciona a doença, saca? Então, é uma coisa que é muito, muito comum, né? Muito comum, não é só brasileiro que faz isso, estudos, nossa, internacionais, em revistas até boas, né? Eles acabam cometendo o mesmo erro, né? Eles associam esses falsos positivos a mecanismos biológicos hipotéticos nas suas interpretações, o que realmente, para mim, só pode ser interpretado de uma maneira, né? Você coloca lixo para dentro, vai sair lixo. E para você ver o tamanho do problema, né? Esse paper que uma vez eu coloquei ele nos stories do Instagram. E alguém que foi que me alertou que esse cara, eu coloquei ele mais porque foi um paper publicado na Nature Communications que tem um fator de impacto que é muito maior que 10, né? Mas alguém me falou, nossa, você viu quem estava lá? Eu falei, nossa, esse cara, o Xianlin Han é o papa da lipidômica, o cara que criou e cunhou o termo lipidômica nos anos 2000, acho que ele com PB na Nature, 2005, eu acho. E, e mesmo, né, tendo o Papa da lipidômica no paper, eles cometem erros grotescos de identificação de lipídios, né? Aí, no caso, eu identifiquei duas classes principais, a fosfatidietalonamina e triglicerídeos, que foram assinalados totalmente errados. E os demais são corretos, mas você vê, é um paper em uma revista de peso, né, com um autor super famoso e cometendo um erro crasso. O que que eu acho que acontece com os softwares, né, que o pessoal usa para identificação? Por que que é tão difícil identificar lipídio? E é justamente porque o lipídio é uma biomolécula que não tem um código universal, né? O DNA tem as bases nitrogenadas, as proteínas têm os 22 aminoácidos, mas os lipídios não. Os lipídios são uma classe diversa, né? Muito diverso assim, você tenta até classificar, por exemplo, aqui uma chavezinha de lipídios entre ácido graxo e glicerídeos, tal. Aí você vai girando nessa chave, vai entrando em mais lipídios mais complexos, como de lipoproteína ou não glicerídeos, né? Ele tem esfingolipídios, esteróis, mas aí também não está contando aminolipídios, glicolipídios e tudo mais. Então são muitas classes muito, muito distintas. Então, isso é a má notícia, né? Que existem muitas estruturas e essas estruturas, como são diversas, elas produzem muitos fragmentos em MSMS que torna quase impossível de você identificar fragmento por fragmento, né? Mas a boa notícia é que a fragmentação das moléculas em MSMS, ela ocorre de forma previsível entre as classes e com isso a gente pode fazer um sistemazinho de agrupamento e identificar todas as moléculas. Nem todas as vezes, mas a maior parte.
E aí eu vou explicar para vocês agora rapidinho, ilustrar, né, uns gráficos feios que eu não troquei nunca, faz desde 2017 que tem esse gráfico que eu nunca troquei, é de Excel horroroso. Mas tudo bem, mas é só para exemplificar uma história que a gente chegou, né? Eu cheguei no laboratório da professora Sayuri em 2016 e comecei já, logo no ano de 2016, já tentar identificar na unha os lipídios, né? Como eu sempre fiz, na Alemanha. Aí eu vim para cá fazer a mesma coisa. E aí, uma das alunas da professora saiu, a Isabela, que acho que não sei nem se está aí, se tiver aí, me dá um alô. Ela falou: Olha, a gente comprou um software para identificação de lipídios. Eu falei: Ah, legal, vamos testar. Você sabe usar? Ela falou: Sei usar. Eu falei: Vamos testar tete a tete, um para um. Aí ela me mostrou a lista dos íons identificados, eu passei para ela os meus e falei: Nossa, Isa, tá muito diferente, né? Será que a gente está fazendo certo? Aí a gente escreveu um e-mail lá para a Sykes e pediu para o cara, eu era o diretor dessa parte de software de identificação de lipídio, hoje ele é diretor da Avante, então não posso falar muito mal dele. A gente falou, meu, faz aí, e a gente deu uma semana de prazo, o nosso já estava feito já, e aí quando a gente bateu os resultados foi isso que a gente encontrou, né? Um número exorbitante de falsos positivos, né? Coisa que ele encontrou aqui, eu não vi na minha amostra, né? Aqui em azul. E um número enorme também de falsos negativos. Por exemplo, ele não identificou nenhuma esfingomielina aqui, e a gente identificou várias, tal, e outros plasmalogênios, etc. e tal. Então, a gente pediu de volta o dinheiro, mas eles não iam dar o dinheiro de volta, a gente trocou por outro software. Então, essa é a história que a gente teve com o software LipidView da Sites. Mais para frente, a gente estava tentando desenvolver um software, e para isso eu comecei a comparar a minha identificação manual com alguns softwares que são dos mais famosos assim na comunidade de lipidômica, né, que é o MS-Dial e o Lipid Hunter. E o Lipid Hunter ele pega todos os íons, não tem jeito, e aí classifica. O MS-Dial ele ele pega todo mundo, identifica, só que ele dá um CIT de 80%, tal, e a gente usou 80% como limite de confiança, então isso significava que ele pegava 950 íons para identificar, né, 23% da amostra total. E a gente, manualmente, é quase humanamente impossível pegar tudo, né? Que eram 4.000. A gente resolveu ficar entre os 600 mais abundantes e pegou só 15%. E o número total de lipídios identificados por pelos dois softwares foi muito inferior, ou do MSTyle nem tanto, mas foi inferior ainda. Eu peguei menos íons e a gente conseguiu identificar mais lipídio. Então, quer dizer, eu acho que não tem problema nenhum você usar software desde que a gente possa depois verificar, né, os resultados antes de reportar. O importante é você conseguir verificar o seu resultado. E no MSDI é muito difícil você identificar ou ficar conferindo um por um, sabe? É muito difícil, é muito ruim, é um software que não é muito amigável para esse tipo de verificação a posteriori, né? E então a tendência do cenário mundial é essa, né? Um fluxo de trabalho automatizado, né? Tem uma grande disponibilidade de software e de biblioteca de íons, né, para pesquisa de massa exata. Aqui é um tweet de um amigo meu indiano que mostrou que só em junho e julho de 2022 você tinha, só entre 2 meses você tinha 22 novos softwares de metabolômica e lipidômica disponíveis para baixar. Cara, todos esses tipos de software vendem a mesma coisa, né? Que você vai começar a fazer seu experimento, ele vai coletar aqui as informações de MSMS, fazer um cluster, uma análise, uma comparação em sílico experimental, vai anotar tudo bonitinho, vai jogar na biblioteca, conferir e praticamente você tem um fluxo de trabalho automatizado para sair fazendo figura enfim, escrever seu paper, tá? Essa é a realidade. E isso aqui são um compilado em ordem temporal da preocupação da comunidade de lipidômica com relação ao que eles estavam vendo na literatura, né? Então, eles começaram em 2017, fizeram uma comparação interlaboratorial, viram que alguns compostos
quantificados em diferentes laboratórios, a ordem de magnitude da concentração podia variar em três casos, ou seja, três ordens de magnitude, horroroso, né? Esse foi o primeiro paper deles. Depois eles fizeram um outro paper em 2018 falando, peraí, vamos fazer um negócio, vamos fazer umas diretrizes aqui, porque o negócio está ficando meio selvagem, né? E aí, em 2020, o mesmo grupo, né, praticamente, eles publicaram um paper de como reportar os dados assim minimamente, um standard, né, da lipidômica, mais ou menos. Em 2020 ainda, os caras falaram de que a lipidômica é uma ciência ômica que está se movendo muito rápido, mas que precisa de muita atenção. 2021, de novo, a mesma história, né, de os requisitos mínimos para anotação de lipídio. 2022 vem, olha, tem aqui uma lista de verificação mínima para todo mundo fazer, para não fazer besteira. Então, isso demonstra o desespero da comunidade mesmo com a magnitude dos trabalhos que estavam saindo, né, e que estavam saindo com uma qualidade muito baixa. E você vê que essa história de estandartizar, né, de harmonizar os métodos, não é só a questão da lipidômica. Você vê que tem para todas as ômicas há uma preocupação muito grande e vai ser sempre um desafio, tá bom? Esse trabalho aí é de janeiro de 2024, uma das revistas da Nature. E é isso. E com isso eu termino a primeira parte. Tomar uma água, vocês podem fazer as perguntas aí, se alguém tiver alguma pergunta. Ô, Marcos, posso perguntar? Claro, meu caro. Cara, só fiquei curioso, você mostrou agora um comparativo da identificação por software e a sua manual. Você falou que representa uns 15% ali de número de espécie, né? Em relação, o automático do software em relação ao seu manual. Mas em relação à massa de lipídio, assim, você tem noção de quanto representa esses 600 que você identifica? Em A massa que eu gente nunca falo, mas tem uma noção, assim, de quanto que representa da massa total de lipídio ali? sei. Então, cara, bom, vou responder. Eu passei muito rápido ali, Lucas, mas o que aconteceu? Aquele experimento, a gente encontrou 4.000 íons que tinham espectro de MSMS, sacou? 4.000. Uhum. E aí, pô, fazendo a unha 4.000, pelo amor de Deus, né? Não, É. não rola. E aí a gente fez 600 manualmente. Isso demorou uns 4 dias. Uhum. Beleza, a gente falou, vamos tentar anotar o máximo. Beleza, esse foi o máximo que a gente conseguiu manualmente, 600. Aí, e isso dava 15% dos íons, né? Porque Uhum. é 600 dividido por 4.000. E o MSDI, ele pegou 900, então ele pegou 23% dos íons, tá? E aí a gente falou, vamos ver quantos lipídios o MSDI consegue identificar. Ele identificou uns 211, a gente identificou 280 e pouco. Sacou? É isso. Mas assim, em termos de massa, né? Você perguntou massa, né? O que que representa 600 íons Isso. numa amostra que tinha 4.000 íons? Isso depende dos fragmentos que são gerados por MSMS. Então, os íons mais abundantes, geralmente, eles geram mais fragmentos e, portanto, são mais abundantes. E 600 dentro de 4.000 deve representar, mais ou menos, eu acredito, em torno de 70, 60, 70% dos íons totais que foram lá para MSMS. Certo, certo. É isso aí, Beleza. É só em massa. curiosidade, né? Beleza, Marcos, lá vem. você acredita Diga. que a Ion Mobility pode melhorar um pouco essa identificação na questão de MS2? Como que você vê essa nova tecnologia ajudando nessa identificação? Boa, excelente pergunta, hein, dona Rai? Cara, eu vejo a Mobility como um futuro. Ah, eu, pessoalmente, nunca usei, li poucos papers sobre, né, no sentido de como ele ajuda a identificação. Geralmente a galera está interessada em um composto de interesse, né, deles ali. São uma meia dúzia de composto, aí passa pelo iMobility, separa, os caras falam, não, ótimo, iMobility é a nova novidade do mercado. Mas sim que é uma ferramenta poderosa que eu acho que a gente precisa testar. Testar.
Os caras, a gente que eu falo, é os caras que entendem de MSMS, sabe? Tipo a Adriana aí que tá atrás de você. Esse mano precisa testar essa nova tecnologia para ver se funciona. Eu acho que é isso. Já vou estabelecer uma colaboração com ele, então. Sim, senhora, por favor. Alguém tem alguma pergunta a mais? Marina virou especialista de. Cadê Thiago Não, eu sou Eugênio? Thiago especia... Eugênio botou a cara. não sou Tem alguma especialista pergunta, em Mar? nada, Má. Eu tenho, na Tem alguma real, pergunta? é uma treta que tem com o pessoal do laboratório aqui, porque Uhum. eles usam espectrometria de massa mais para fazer proteômica e a parte de lipídio, quem começou a fazer fui eu, né? E aí sempre tem essa briga que eles querem reportar bastante dado. Ah, você está identificando 100 compostos? Nossa, mas tem 4.000 íons. Mas aí, para que eu vou ficar reportando coisa que eu não tenho certeza do que é, sabe? E às vezes eu acho que tem bastante literatura que reporta bastante coisa, reporta errado, mas sem ter uma Uhum. pergunta específica, sabe? Os papers são mais assim exploratórios e descritivos do que funcionais, sabe? E eu acho Uhum. que é o maior desafio que eu tô tendo aqui e da área no geral, né? Sim, não, cara, isso aí é direto, né? Quando eu cheguei no Brasil de volta, né, da Alemanha e tal, e tava começando, e tinha um ano que, pô, fazia um ano que eu tava nessa já. Então eu já tinha até montado uma biblioteca de íons e tal. E aí vinham outros professores mais novos, assim, né? E eu era pós-doc, né, cara? Tudo bem, né? Mais velho, tudo, mas pós-doc, né? Aí o professor já monta ali, fica do ladinho olhando, fala: Ah, como é que você faz isso daí? Você faz na mão? Assim, tipo, falando, pô, cara, que jeito mais careta de fazer as coisas, né? Mais antiquado. E eu me senti um dinossauro, mas eu falei, meu, se você me tem algum método aqui que você possa, pega esse dado aqui, faz do jeito que você quer e vamos ver como que é. Eu fiz a mesma coisa com o LipidView, sabe? Do software lá da Science. Falei, não, faz aí, a gente vê. Aí eu mandei pro professor, o professor fez as análises, ele voltou e falou, pô, realmente não dá para fazer assim, não dá. Então não dá para você fazer shortcut dentro de um dentro da ciência lipidômica global, que é uma lipidômica de descoberta. E a lipidômica de descoberta é isso, você vai tentar descobrir os íons mais abundantes, os compostos mais abundantes de suas amostras. Então não dá para ficar jogando primeiro estatística aí identifica os íons que estão diferentemente expressos para depois jogar esses íons que estão diferentemente expressos numa biblioteca e pô, você nunca vai saber a composição global, né, primeiro da sua amostra e outra, você jogando esses íons na biblioteca, quem disse que isso, né, não é um, sei lá, igual o outro paper que eu mostrei lá da Zika, do Zika vírus lá. Pelo amor de Deus, aquilo dói de ver, né? E tem vários daqueles lá. É todo, quer dizer, tem tanto que a Adriana é testemunha, ele ficou até desesperado. Teve uma vez que ele falou: não tem jeito, velho, a gente nunca vai mudar isso. Eu falei: calma, Adriana, a gente vai mudar, né? Vamos devagar, vamos ensinando. Eu acho que a gente precisa isso, ensinar o pessoal a fazer. Porque quanto mais a gente ensinar, mais gente vai estar fazendo isso, principalmente no Brasil, cara. O Brasil, cara, pouco trabalho de lipidômica pra caramba. Se não é do grupo da Sayuri, sei lá, tem poucos, muito poucos mesmo, de verdade. E comparação com o Mundial, né? E, cara, se a gente fizer bem, meu, vai ser um exemplo aí para todo mundo. Isso foi uma pergunta no nome, já tipo, eu não sabe algumas coisas, né? Falou que Thiago, já tá falando ruim de escutar você, velho. Manda, na manda internet. por escrito. É que o Beleza. Thiago é muita resenha, né? Não vai dar para mandar por escrito. Nossa, velho. Dá pra escutar, não? Dá pra É. escutar? Não dá, não, né? Eita, tá ruim de escutar, meu amigo. Tá ruim mesmo. Manda por escrito que aí o Paulão, lembra do Paulão? Ele vai me ajudar aqui, mano. Renata, tem alguma pergunta, Renata? Renata tá dirigindo. Renata, não vai me bater o carro, pelo amor de Deus. E aí? Você acha que eu posso. Vou esperar o Thiago, né?
Tomar uma água, pô. Hoje tô com a garganta seca. Eu vou começar aí, cara. Espera aí. Tô olhando no celular. Ô, Tiagão, manda um áudio no Zap pra mim, velho. Fazendo favor. Que eu já ouço aqui e já resolvo. Ô, Marcos, eu tenho uma pergunta. Posso perguntar, Marcos? Claro, Flávio, por favor. Marcos, você falou que para lipidômica é imprescindível, né? Você fazer MS, MS, porque você tem fazer a identificação dos lipídios assim assim é difícil, né? Eles são muito próximos. E você falou do shotgun, né? Eu queria saber se você consegue fazer uma distinção, mesmo com shotgun, de metabólicos. Você pode aplicar metabolômica, ou assim, se o MS seria, né, com cromatografia líquida, seria é a abordagem ideal. Certo. Cara, eu tô respondendo essas perguntas aí, Flavião, e tem um cara ali sentado no sofá que ele pode responder até melhor que é o Dri, né? Mas eu vou tentar responder sua pergunta de maneira bem direta, cara. O shotgun, para lipidômica, ele também faz MS-MS, tá? Então dá para você reconhecer ali dentro daquele íon que pulou como mais abundante, sei lá, dá para você também fazer MS-MS dele e ver que tem um monte de coisa lá dentro. Mas nunca é reportado, óbvio, né? O que os caras reportam é o número de carbono total e número de insaturação. Assim que os caras escrevem o triglicerídeo, né? O triglicerídeo composto por um ácido palmítico, um ácido oleico e um linoleico. É a soma de todos os carbonos e todas as insaturações. E esse tipo de trabalho é horroroso para um trabalho de biomarcador, né? Agora, na betabolômica, como os metabólitos tendem a ter massas diferentes, né? Uma uma análise de espectrometria de massa de alta resolução, eu acho que é bem sensata fazer por shotgun. Mas eu não manjo de metabolômica, cara. Então não posso te responder assim com tanta precisão. Não, eu entendi. E assim, eu ouço o termo também shotgun, mas eu nunca tive contato, né? Eu estou ainda aprendendo muito dentro do campo, né? Da espectrometria, lipidômetro, metabolômetro. E aí, você comentou isso e eu fiquei imaginando, né? Fiquei meio na dúvida. Eu queria saber. Então, mas Não, legal, obrigado mesmo. legal, Ah, eu posso legal essa perguntar outra pergunta. coisa? Claro, cara, fica à Ô, O vontade. o Adriano quer Olha falar lá. aqui. eu posso Oi, só Adriano, tudo complementar? bom? Oi, Flávio, tudo bem? Eu estou tendo um pouco de experiência aqui na Alemanha com metabolômica, mas é muito pouco. Como o Marcos falou, a gente vem do ramo da lipidômica, né? O que eu posso te falar em relação à sua pergunta é que normalmente para metabolômica não se faz shotgun, porque vamos dizer que você vai analisar compostos polares, né, que seria essa metabolômica mais tradicional. Imagina que você tem alguns compostos que são super abundantes, tipo lactato, glicose, e aí você pode ter uma supressão iônica muito forte se você injetar tudo de uma vez só no shotgun. Então é muito mais recomendado fazer LCMS, e assim, como o Marcos falou também, dificilmente você vai ter uma outra molécula que faça sentido biológico que tenha a mesma massa. Mas existem alguns casos que você tem. Então, o LC ele acaba ajudando também nesse sentido. Então, assim, é uma outra vertente, realmente a gente não tem tanta experiência, mas eu diria que a maior parte da metabolômica é feita com cromatografia líquida, sim, também. E também derivatização, né? Também pode usar derivatização, mas aí geralmente é usado mais para GC. Hum. Esse é o caso mais. Isso. Eu vi algumas coisas, né, sobre o LC e GC, mas eu não vi nada sobre, assim, não lembro de ter contato com shotgun, com a metabolômica. Esse Eu foi Não. acho que essa é a e, resposta do Adriano, por isso que eu chamo ele de é, mestrão, velho. Isso aí realmente, nossa, detonou. Realmente é isso, cara. O shotgun tem essa problemática. E as moléculas são Preciso, por muito isso que eu falo. pequenas também, né? Comparado aos lipídios, os metabólitos, eles geralmente têm massa abaixo de é, 300, isso. 400 Daltons. Então, assim, acaba, quando eles são muito pequenos, acaba sendo uma região mais poluída.
Se você tira a cromatografia disso, acaba dificultando mais ainda a identificação. Ô, Flávio, você manja do termo supressão iônica? Você sabe o que é isso? Eu entendo que é quando você tem uma maior ionização, né, de certos compostos que são mais abundantes, e esse sinal que ele bate lá no detector, né, ele naquele mesmo ponto, né, naquele retention time lá, ele impede que você veja outras coisas que estejam dentro daquilo, né, dentro daquela posição, quando você faz quando você dá o run na sua amostra. Rodrigo, você quer completar a resposta do Flávio, Rodrigo, sobre supressão? Porque eu acho a supressão iônica um tema importantíssimo quando se fala de shotgun. Sim, assim, é bem isso mesmo, e também tem no sentido assim, quando acontece o processo de ionização também, né? Então, se você tem muito de uma coisa em relação às outras, a tendência é que o sinal daquilo suprima, né? Tipo, as coisas que são menos abundantes, que não quer dizer que sejam menos importantes, muitas vezes são mais importantes do que as coisas que são super abundantes. Então, realmente o LC ele ajuda nesse sentido de distribuir as coisas e dar tempo para que o Massas adquira step by step, sabe? Tipo, tem tempo para fazer aquisição de coisas diversas. Não entendi. Não entendi. Obrigado, obrigado mesmo, viu, gente? Imagina. Deixa eu ver. Yuri Alberto, alguma pergunta? You can. No, I just actually I don't have a question, but I'm glad that Adriano is helping me here, trying to understand lipidomics and metabolomics and how to properly approach the analysis and the right identification of the that. And I can have to say I can witness your introduction saying how vicious and can I say misleading could be some analysis, because what Adriano is doing now in the lab is uh, yeah, the quality of the data we are getting and the importance of the proper protocol and methodology to identify compounds is really important. And that's why I'm following him. And I'm far to be an expert. I'm just I'm learning from this. And yeah, in the future I will have questions. All right. But listen. This guy right there on your side, this guy is one of the best. So don't kid yourself. This guy is good. Hear him a lot because a lot of things we worked together for I don't know 7 years or something, and we discussed a lot of stuff. So well, I always try to tell Adriano that you know everything we're doing, everything we try in the lab is to really work at the excellence, not above because it's too much, but at the excellence. You know what I mean? So this guy is fantastic, and you're gonna learn a lot with him. He's very patient too. Yes, he's excellent. And I hope he will teach me more. Oh He's yeah. nice teacher as well. Thank you. Peraí, deixa eu ouvir aqui. O Thiago perguntou. Depois dessa pergunta do Thiago, a gente vai voltar para a gente. Bom, a pergunta do Thiago foi em relação ao adulto, né? Que quando o adulto ele se gruda no lipídio para ionizar, a massa desse lipídio obviamente muda. Uma das coisas mais legais do adulto é que quando ele entra, né, no espectrômetro de massa e é fragmentado, a primeira coisa que vai embora é o adulto. Então você tem uma perda neutra do adulto, às vezes do adulto mais uma cadeia de ácido graxo, algo assim, e com isso fica muito fácil de identificar as moléculas quando você tem um adulto. Então não tem problema, não interfere muito na interpretação do MS-MS,
mas você tem que saber exatamente o que está lá dentro da sua amostra, né? Que tipo de adulto, quais são os mais abundantes, e tal. Isso é bem importante. Então, vamos voltar. Se tiverem mais alguma pergunta, a gente guarda para o final, para não demorar tanto aqui, que eu já estou quase uma hora. Então vamos lá, gente. A segunda parte eu vou falar das práticas, né? Mais falar de como a gente faz e os aspectos mais importantes que a gente considera essencial em qualquer tipo de análise lipidômica. Será? O nosso fluxo aqui é um slide roubado da Adriana, muito bonito por sinal. Então, o nosso fluxo de trabalho aqui para lipidômica global ou lipidômica de descoberta é bem simples, na verdade, né? A gente tem a matriz, trabalha com qualquer matriz biológica, a gente faz uma extração líquido-líquido usando solvente orgânico, prepara as amostras experimentais e prepara as amostras de controle de qualidade, eu vou falar disso mais para frente, e adiciona padrões internos. Feito isso, a gente seca, ressuspende isopropanol, geralmente, põe para rodar na cromatografia líquida de alta pressão e analisa por espectrometria de massa de alta resolução. Isso é uma lipidômica que o pessoal fala on-target, né, não direcionada. Tá? E aí os 5 aspectos mais importantes que eu julgo essenciais numa análise lipidômica de descoberta são a contar primeiro pelo equipamento analítico, né? A gente usa aquela combinação de cromatografia líquida de alta pressão com ESI, né, o ionização de eletrospray, alta resolução e MS-MS. Isso é um conjunto, um monte de nomenclatura, não faz nem sentido, às vezes, tanta nomenclatura, mas é isso aí que significa cada uma dessas letrinhas aí. E a gente usa isso porque tem muitos isômeros, então a cromatografia ela ajuda, por exemplo, na separação desses isômeros e separação de classes, né? A alta resolução ela é mega necessária para a resolução da massa em ms, né, para o tamanho da molécula em si, a massa exata da molécula, mas também a massa exata dos fragmentos. Isso ajuda demais, principalmente se você for fazer trabalho com isótopos estáveis, né, de deutério ou de carbono 13. O MSMS, para mim, é uma ferramenta essencial, porém não é perfeito, né? Você vê que às vezes a gente tenta separar os isômeros e não consegue cromatograficamente. Aí a gente vê o espectro de MSMS e reconhece 2 moléculas que são inseparáveis. Então é tipo, não é perfeito, né? Mas é a forma mais eficaz de você anotar os lipídios numa amostra. E também a gente usa os 2 modos de ionização, tanto no positivo quanto no negativo, porque alguns compostos ionizam melhor no negativo e outros compostos ionizam melhor no positivo. Eu vou mostrar para vocês mais para frente isso. Beleza, dá para tirar isso aqui. O segundo aspecto bem importante é a utilização de padrões internos. Esses padrões internos são compostos que são parecidos com os que você quer quantificar na amostra. Geralmente eles estão disponíveis comercialmente, eles precisam ser só diferentes do que você está esperando na amostra, né? Então, geralmente a gente usa uns padrões deuterados, né? Triglicerídeo deuterado, fosfolipídio deuterado e colesterol também, tal. E a função dele é para isso, para quantificar o seu analito, né? A gente usa um por classe e ele também é útil para monitorar as flutuações analíticas, por exemplo, a eficiência de extração, né? Porque você coloca ele antes de extrair, então você vai, bom, supõe-se, né, que ele vai passar pelos mesmos processos do que os lipídios da sua amostra. Você corrige por volume de injeção, porque você sabe quando você colocou, então tanto faz quando você injeta. E também alguns são importantes por meio que equalizar aí a eficiência de ionização durante a ionização electrospray. E aí, os padrões internos, então, são super importantes quando você vai analisar amostras, assim, em grandes lotes de amostras, né? Mais de 100 amostras, por exemplo, 1.000, talvez. Outro aspecto mega importante é o controle de qualidade. Sem ele, você não vai ter ideia de como funcionou toda a sua corrida experimental. Então,
que é um controle de qualidade? Geralmente é um pool de amostras, né? Você pega um pouquinho, uma alíquota de cada amostra e põe num vial, e ele é o seu controle de qualidade, e você mede ele a cada batch de amostra. Então, tem um lote de 10 amostras, você mede um antes, né, de 10 amostras experimentais, mede um controle de qualidade. E com isso, você pode monitorar a reprodutibilidade analítica durante as suas medições. E principalmente calculando o coeficiente de variante para cada lipídio que você quantificou ao final, né? Então, os lipídios que apresentarem mais de 25% de variação durante a corrida, você tira da estatística, das análises estatísticas. E, e o controle de qualidade é legal porque é um gargalo para compostos de baixa abundância, eles tendem a variar mais. Então, se você não usa esse tipo de controle de qualidade, pode estar pegando uma dessas flutuações temporais durante os experimentos em espectrômetro de massa. A análise de lipídio por espectrometria de massa requer uma estatística bem própria, né? Porque você trabalha com muitos pontos de dados, então às vezes chega a mais de 50 mil pontos de dados. Então, o que acontece é que a distribuição dos dados, distribuição dos dados geralmente não é normal, por conta de que tem poucos lipídios que têm alta concentração e muitos lipídios em baixa concentração, então a distribuição fica toda torta, como vocês veem aqui à esquerda. E o que a gente faz é uma transformação em log de 10, né? Chama de normalização aqui, mas é que depois que você transforma tudo em log de 10, a distribuição dos dados fica bem mais bonitinha, bem mais normal, né? E, e a gente basicamente trata o dado por dois tipos de análise: análise multivariada, né? Geralmente análise de componente principal, PCA, e análise univariada, que aí a gente usa, se for só dois grupos, comparação de dois grupos, a gente usa TET-T e tal, e, e se for mais grupos, a gente usa 9. Então, as análises estatísticas na lipidômica, elas são bem personalizadas para esse, né, conjunto de dados gigantes que são gerados. Pô, análise de MS/MS, eu vou dar uma introdução sobre isso mais para frente. Esse gráfico, de novo, foi saqueado do Adriano. E aqui mostra que na cromatografia, se você puxar esse íon aqui, né, 746, essa massa 746, 5130, você vai ver que existem dois picos, e no pico maior foi feito esse experimento de MS/MS, e aí que a gente consegue identificar que é um tipo de plasma halogênio, né, ligado a uma molécula de DH, né, o 22,6. E no tempo de 10 e 19 aqui, que é esse pico menor, é um outro tipo de plasma halogênio, esse ligado a EPA, que é o 25. Então, você vê como é importante os experimentos de MS/MS para reconhecer quem são os picos das suas análises. Que se você puxasse só pela massa, você ia ver dois picos e qual que você ia quantificar, né? Eles todos têm o mesmo número de carbono, o mesmo número de saturações, só que são duas moléculas completamente diferentes. E estudo de biomarcador, cara, não tem como não fazer desse jeito. Então, aqui é só um sumário de que a gente faz, né? Quando a gente analisa as amostras, a gente identifica, né, usando MS/MS, anota a massa exata do composto, o tempo de retenção que ele chegou e a identidade dele. Essas informações de tempo de massa e identidade de composto a gente joga num outro programinha para quantificar os picos, e aí sim compara esses picos com pico de MS, né, MS1, né, que a gente chama, compara esses picos com o padrão interno, o do padrão interno respectivo, e aí a gente consegue uma quantificação mais ou menos. Bom, é uma análise que eu considero semi-quantitativa, porque a gente não tem um padrão para cada lipídio, mas também não existiria forma de você fazer um padrão para cada lipídio que você quantifica na amostra. E aí, a primeira pergunta quando você vai interpretar o MS/MS é quantos íons são suficientes para você ver, né? Porque, né, numa amostra aqui de cardiomiócito, a gente tem quase 2.000 íons. Então, cada bolinha dessa azul aqui é um íon, e cada íon é um lipídio potencial. Então, na verdade, a gente deveria olhar para todos, mas a gente não faz isso porque é humanamente impossível, né? Então, isso aqui é só no modo negativo.
Então a gente tenta trabalhar aí na faixa de para 2.000 íons, pegar 300 a 400 íons para identificar. E aí a gente está trabalhando uma faixa de intensidade de 70 a 80% da amostra, né? Então a gente pega os mais abundantes de fato e identifica um por um, pega as massas e vai quantificar. Ah, e por que que a gente mede no modo negativo e positivo? Eu quero que vocês atentem bem para esses gráficos. Aqui é uma corrida no modo negativo e aqui é uma corrida no modo positivo, né? Aqui nos primeiros 7 minutos da corrida em modo negativo, aparecem os ácidos graxos livres e os liso fosfolipídio. Aqui no positivo, você vê que tem alguns lisofosfolipídios, mas não tem nenhum ácido graxo livre. Então, é isso que acontece, né? Tem coisa que ioniza no negativo que não ioniza no positivo. Então, não tem um método, um tipo de ionização positiva ou negativa que seja completo. Muitos trabalhos de lipidômica vêm com só um tipo de ionização, e geralmente eles usam o modo positivo, porque pega mais. Bom, ioniza melhor, os lipídios ionizam melhor já no modo positivo, normal, naturalmente, mas pega mais classes e tal. Mas, por exemplo, não pega ácido graxo livre, nem cardiolipina pega muito mal, sabe? Mas o modo positivo, de fato, é um modo que é bem completo, porque ele pega umas classes que realmente não dá para ionizar negativamente, né? Como triglicerídeos, essa de colesterol é impossível você, ou colesterol mesmo, livre, é impossível você ionizar negativamente. Então, tem muita vantagem e desvantagem dentro de cada um dos tipos de ionização e, portanto, a gente usa os dois. E, e como que a gente começa, né, a fazer qualquer coisa, um experimento de lipidômica? Depois que passa pelo espectrômetro de massa, é, tenta, a gente olha para os experimentos de MS-MS, vê os íons mais abundantes, elenca eles, né, de forma hierárquica, do mais abundante para o menos abundante, e começa a identificação. Então, a gente vai clicando um por um e vendo como o espectro de massa aparece, e através desse espectro de massa, a gente consegue não bater o olho e identificar, mas eu vou ensinar para vocês como que a gente identifica eles aqui. E com isso a gente tem uma certeza muito grande de que esse pico em IMS é realmente o composto que a gente está falando aqui. Então é assim que a gente faz. É, eu vou mostrar só um exemplo do modo negativo para ser bem breve, né? E são alguns números que você tem que ter em mente quando você começa a brincar com esse tipo de análise, né? O, Os lisos fosfolipídio, por exemplo, eles têm uma massa em torno de 400 e 600 Daltons. Então, você não vai ficar procurando aqui um liso fosfolipídio de 1.000 Daltons, sabe? Então, isso a gente já tem que ter na mente. E eles ocorrem sempre a menos de 7 minutos no tempo de retenção. Os fosfolipídios, eles evoluem muito parecido com os sfingolipídios, aqui entre 8 e 10 minutos, mais ou menos. Tem uma massa que talvez até seja mais ou menos parecida, mas isso é ótimo de ficar em mente, porque a cardiolipina, por exemplo, ela é muito maior, né? Ela tem mais de 1.200 Dalton e ela ocorre ela é mais apolar e ocorre mais pro final da corrida, mais de 11 minutos. Então, tem alguns números que é super importante você ter ideia de como é a variação para você não ficar viajando na maionese. Então, como é que eu faço a identificação manual dos lipídios? Beleza. A primeira coisa que eu vejo, acredite ou não, é a, a massa do lipídio e verifico se antes da vírgula a massa é par ou ímpar. É isso que a gente faz, é a primeira coisa. E isso, só essa identificação, tipo par ou ímpar, você já separa um grande conteúdo assim de coisas, né? Por exemplo, se a massa for par, né, antes da vírgula, ela só pode ser PE, ou fosfatidiletanolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina ou ceramida, composto que só tem um nitrogênio na estrutura. Se a massa for ímpar, é composto que não tem nitrogênio ou tem dois, né? Que é fosfatidilglicerol, fosfatidilinositol e esfingomielina. Então, partindo do precursor, você já separa os lipídios em dois grupos. Aí, a próxima coisa que a gente avalia é a perda. Então, é a massa, né, que é do íon precursor, aqui no caso é 868,
menos 100 dentro de 100 Daltons. Então, 868 menos 100 ia dar 768. Então, de 868 a 768, se tiver algum fragmento aqui, a gente avalia a perda. Isso é uma perda, perda neutra da massa contra esse cara aqui. E todos os lipídios ocorrem, ou eles vêm com adulto ou vêm sem adulto. Por exemplo, o PE ele vem sem adulto, então ele não tem perda. Então, dentro da faixa de 100 Daltons do íon precursor para baixo, você não vai ver nenhum fragmento. Já o PS, você tem uma perda de 87, o PC tem uma perda de 74, 60 ou 50, e as ceramidas têm de 60, 46 e 36. Então, só imagina, você vem aqui, parou ímpar, avaliou a perda, praticamente você já identificou a classe do lipídio só com essas duas diquinhas. E a última coisa, a terceira coisa mais importante é avaliar a cabeça polar, ou o grupo polar, né? É, os fosfolipídios, eles têm essa característica, eles mostram para você no espectro do que eles são feitos, então tem fragmentos que são específicos para P, para PC, para PS, para PG e para PI. Os esfingolipídios nem tanto. É, às vezes eles têm, têm outras formas, outros fragmentos que você vai usar para identificar, mas é tudo muito ali, entre 100 e 250 Daltons, né? Então, se eu olhar aqui na janela aqui do espectro de massa, entre 100 e 250, você tem que olhar quem são os mais abundantes, e aí você vai, faz um zoom aqui para ver quais são os íons que estão presentes, você já pode atribuir para cada um dessas classes de lipídios. E a última coisa é só ver a combinação de ácidos graxos no caso de fosfolipídio ou o tamanho da cadeia N-acil no caso de esfingolipídio. Então, todo esse processo é muito simples. Eu vou fazer uma aula só sobre isso, mas eu posso falar para vocês que é bem simples. E eu vou mostrar aqui como a gente faz com esse espectro aqui. Nesse espectro é um espectro antigo, já que a gente obteve, sei lá, quando foi isso aqui, 2017. A massa do precursor 868 antes da vírgula, né? Então é um par, ele só pode ser PE, PS, PC ou ceramida. A segunda coisa que a gente avalia é a perda, como eu falei, dentro de 100 Daltons. Então, a massa menos 100 ia dar 768. Então, entre 768 e 868, você tem esse 794. Então, você faz a massa menos esse 794, 74, que indica que é um PC que está ionizado com acetato, que está aqui na tabelinha. E aí, a terceira etapa, avaliar o grupo polar, né? Então, se é um PC de verdade, ele tem que ter o fragmento 224 e 168. O 224 está aparecendo aqui, o 168 não apareceu, mas ele está aqui, ó. E a última coisa é a combinação de ácidos graxos, que eles ocorrem ali entre 200 e 350. Então, geralmente são os maiores fragmentos gerados no espectro, né? 255 e 331. Tem aqui uma lista, que a partir dessa lista você consegue gerar a massa de qualquer ácido graxo possível, né? Porque é só você somar 14 quando você adiciona um carbono, tirar 2 quando você adiciona uma insaturação, então você consegue fazer tudo. Mas o 255 no caso, é um 16,0 e o 331 é um 22 carbonos com 4 insaturações, um ácido adrênico. Ah, para falar que não é mágica, a gente botou mais um exemplo aqui só para vocês entenderem, né? Então, o que a gente vê, a massa do íon precursor é 766 antes da vírgula, 766 é par, então só pode ser P, PS, PC e ceramida. A perda seria, né, 766 menos 100, seria 666, então você vê aqui nessa região não tem nenhum fragmento relevante, então não tem perda nenhuma, e o único par que não tem perda é PE, né? E aí a gente vem aqui e vê se realmente é um PE. O PE tem que ter o 140 e o o fragmento 196. Tem, então é PE, a gente confirma. Agora a gente só vem aqui e vê as duas cadeias entre 200 e 350 mais abundantes, que são a combinação de ácido graxo 283 e 303, um ácido esteárico, né, 18,0 para 283, e ácido araquidônico, 20, com 4 insaturações, 303. Identificou, é só reportar assim, né, um glicerofosfolipídio, o íon ionizado com um H-, grupamento polar PE, e o combo de ácido graxo 18,0 e 20 com 4. Aí, antigamente, o que a gente fazia, e eu acho que todo mundo deve fazer esse exercício, é realmente, você identificou lá, né, usando
o MS-MS, você vem aqui e confirma no Lipid Maps, que é talvez o maior centro de catalogação de lipídio que existe, né? lipidmaps.org. E aí, lá dentro do Lipid Maps tem como calcular a massa do composto. Então, você vem aqui e fala, olha, esse composto foi ionizado com acetato, o grupamento polar é PC e a combinação de ácido graxo é 16,0 e 22,4. Manda o submit, ele fala que, ó, isso aqui foi a massa exata desse composto. Se é ele, essa massa exata, se compara o que você observou com o teórico, né, que é isso aqui. E aqui a gente está bem dentro de talvez menos que 1 ppm, e assim que a gente comprova que esse cara que fragmentou aqui era esse cara que finalmente a gente identificou pelo Lipid Maps. Aí entra com a descrição aqui dentro da sua tabelinha, né? Tempo de retenção X, com a massa X, entrou tal lipídio, e essa informação você usa para quantificar e tá pronto o seu experimento de lipidômica. Depois de fazer isso em 400 lipídios por amostra, né? Então, demora um pouco. Mas é isso, gente. Então, as considerações finais. Então, por que que a gente usa lipidômica, né? Porque a gente estuda a lipidômica, né? Juntamente com a metabolômica, é a ciência ômica que mais se aproxima do fenótipo. E a pergunta sobre se devemos usar softwares para identificação de compostos, eu acho que isso cada um escolhe o que quer, mas eu acho que todo mundo deveria ser capaz de voltar no dado que o software entregou e poder verificar se aquilo está reportado de forma correta. E por que que a precisão é tão importante, né, nos estudos de biomarcadores, né? Eu mostrei para você o caso dos isômeros, eles são muito diversos lipídios, então eles têm vários que têm a mesma massa, e essa mesma massa pode representar um punhado de compostos diferentes. Geralmente, em biblioteca de massa exata, o experimentador, né, o cara que está procurando, ele vai escolher o que biologicamente faz mais sentido. E você viu que naquele trabalho do Zika, o cara escolheu um que realmente foi muito infeliz na escolha, justamente porque ele não tem muita experiência com MS-MS. E acho que última, a última mensagem aí de consideração final é que existem 5 aspectos que são essenciais numa análise lipidômica, né, global ou de descoberta. Você usar cromatografia líquida associada à espectrometria de massas, fazer a identificação por MS-MS, utilizar padrões internos, utilizar controle de qualidade durante os lotes, né, os batches das suas amostras experimentais e realizar a análise estatística adequada para o tipo, para a natureza do dado que você gera por lipidômica. E como slide final, eu queria mostrar que a precisão, né, na verdade esse é o título, eu risquei para ficar. Precisão em lipidômica é a missão, né, da Penguins Lab. A gente quer democratizar a lipidômica de precisão, né, na ciência básica, justamente para atingir o objetivo de você poder fazer um approach multiômico, integrar e finalmente trabalhar com medicina de precisão. E a nossa visão é mais em relação à ciência aplicada, que é utilizar a lipidômica de precisão para aplicações mais cotidianas, né? Como na indústria da comida, dos cosméticos, na reprodução animal, quiçá, da reprodução humana, diagnóstico de doenças, suplementos, agricultura, mudanças climáticas globais e, quem sabe, talvez um dia até vida fora do planeta. É isso, eu gostaria de agradecer todo mundo pela presença. Eu tenho uma lista aqui de agradecimentos, mas o primeiro que eu preciso agradecer é o nosso patrocínio. A gente fez essa transmissão dentro da escola Uma Universidade, que fica aqui na Rua Ceci, através da Diana. Beijo, Di, obrigado, querida. É, Outra coisa que eu preciso agradecer é a nossa diretora de marketing está aqui. Ela é secreta, é nossa web designer, nossa divulgadora científica, porém ela é secreta, mas ela que vem ajudando, super competente, meu Deus do céu. Dá uma até raiva de não poder falar o nome dela, mas tudo bem. Meu amigão, o Paulo, que organizou tudo isso daqui, graças a Deus, eu tenho um amigo que pode fazer tudo isso por mim, porque eu sou horroroso, tecnologicamente, já dá para ver, né? Que eu não uso nenhum software. E o grupo seleto de professores que eu mandei
DM, mensagem de Zap falando, ai, professores, olha, divulga aí para ver quem que é ali. Meu, teve gente do Rio, de São Paulo, do Piauí, e que nos apoiaram aí na divulgação do webinar. E, cara, todos que se dispuseram em participar desse evento, no sábado de sol aqui em São Paulo, e sei lá, uma noite fria, talvez aí na Europa, ou uma manhã quente, né, Marina, que você ia andar de bicicleta, veio aí, outra deixou um datezinho com o boy para participar, e agradeço muito vocês estarem aí, e tô doido para responder suas perguntas aí, junto com o Adriano, tá bom? É isso, valeu, pessoal. Ih, como que abre? Roberto, last question. I have a question, if I may be, yeah. Um, what about normalization? We have an issue, for example, like we have liver tissue from patients, and they could have different degree of fibrosis, for example. Then you either use wet weight of the tissue or total amount of protein. But then you will have always a bias, because if you have more fibrosis, then you are underestimating, and it could change from patient to patient. Then in general, what will be, or what is the general recommendation for normalization, or is completely impossible in metabolomics at some point to do normalization? That's a great point. That's a great point. And it's an issue of various lab, like it's not ours, just ours problems, Okay, how to normalize? Man, it's a big issue. I don't even know how to start responding to you. What we use in general is protein. But of course, if you have fibrosis, you have more protein. But we studied already like rodent models of fibrosis, and we use protein and work pretty well. So you need to find a balance, you know what I mean? Either or, and maybe both, you know? Use the wet weight, use the dry weight. I don't know. Calculate the total protein, because there is no rule for this kind of stuff. But what you need to be able to tell everybody is that liver with fibrosis will have more triglycerides or fat than the other one. This is the normalization I would use, for example. Yes. What about well, if I think in the golden standard, for example, will be then cutting section of the tissue in between, taking for lipidomics and metabolomics, and then counting the number of cells, for example, or giving a score, and then use this as normalization. But this seems like a practically very tedious and maybe possible, I would say. I mean, it's a really big issue, man. I'll tell you this thing, like, I don't know, in a rat, I don't know how big is the liver. In a mouse, it's like this big, right? And you have different regions of the liver that is affected, that is affected by the disease. Yes. For example, cancer and other types of diseases, liver diseases. Yeah. And it's an issue, man. And I'll tell you, like, it's hard to standardize. But the thing is the more material you get, the more homogeneous will be the analysis, right? If you get from one, for example, you get from the, I don't know, a piece, a section on this liver, and the section of the other liver from the tip of the liver right there, it's not gonna be the same. So you gotta standardize somehow. Say like I'm gonna use like 5 grams dry, and and do the lipid analysis or lipid extraction, which is very, very challenging in tissues with a lot of lipids. Very challenging. You got to use a special method and everything. Adriana knows everything. Albert is in this call. He can answer better than me.
but we had a big issue with the liver because we didn't expect too many triglycerides and too many. It's a lot of fat and it bubbles, sticks on the wall of the vials and everything. Very challenging, but possible. Yeah. Thank But you. use all the tools you have, everything you have for normalization, you know? I would recommend doing that. Okay, thank you. Albert, se você quiser completar minha questão aí, a questão do Yuri Alberto, nossa, adorei esse nome, hein? Centroavante do Corinthians, meu irmão. Cara, que nome. Adriano, você quer completar Você tá ajudando ele aí, né? Tá tudo certo? Alles okay. Alles gut. Amara, alguma pergunta? Tiago, se quiser fazer pergunta, tem que ser pelo Zap. Pode me mandar que eu respondo, Tiagão. Eu tenho Eu uma tô vendo pergunta. todo mundo que tá na live aqui. Na live. Fala, Eu Rai, tenho pode uma ir. pergunta. Como que você acredita que a gente pode usar todas essas informações que você usa para fazer manual e poder fazer o mínimo possível de automatizar isso? Porque eu acho que é super importante tudo isso que você falou e fazer isso manual. Mas você acredita que dá no futuro para melhorar esse software, dá para criar algo, porque pode ser uma perspectiva da própria Pinguis Lab, né? Criar algo que você possa garantir de uma forma melhor do que o que já existe? Você vê, isso eu acharia ideal, né? Por exemplo, eu queria muito é, dividir minha biblioteca de íons, que a gente começou a montar a biblioteca em 2016, no final de 2016 a gente tinha 300 íons, hoje em dia tem 7.000. Eu queria dividir com todo mundo, assim, dividir, né? Mas o que eu tenho medo é isso, cara, que todo mundo precisa aprender e ter a sua biblioteca também. Aprendeu, porque, pô, aí eu divido, o cara fala, ah, usei a biblioteca do cara ali, ó, e usou errado, ferrou, vai meu nome também, né? Então eu acho que, assim, para fazer software, eu já tentei várias vezes. Eu comecei isso aí em 2018, eu acho, 2019, escrevemos a primeira versão em duas mãos, eu e uma bioinformata. Foi um trabalho de um ano e meio. A gente estava quase com 90% de acerto dentro dos primeiros 300 íons. Isso é um negócio que nenhum software tem, eu acho, em termos de acerto, né? Tava super bom. Só que ela escreveu numa plataforma que chama Shell. Aí ela foi embora. Aí o cara falou assim: não, não vamos deixar em Shell, vamos passar para Python. Aí preciso chamar outro menino para passar para Python. Aí quando passa para Python, eu tenho que estar do lado porque eu tenho que rodar pensar no algoritmo junto com ele, escrever o script juntinho com ele, entendeu? De onde ele vai Sim. buscar informação, o que que é menos isso, mais aquilo, par ou ímpar. Tudo isso aí que eu falei tava lá dentro. E aí, troca de estudante, o estudante fica mais 2, 3 meses, não é suficiente, ele para, ele tem que defender a tese, aí troca de estudante, tem que ensinar, começar tudo do zero, e cara, a gente nunca vai, né? Então, acho que eu vejo duas saídas, ou eu trabalho com um grupo que está super interessado nisso, só nisso, né? Se dedicar um ano e meio a fazer isso, ou eu aprendo a usar o Python, e eu acho que eu aprender a usar o Python vai ser muito difícil, mas eu posso tentar, né? Quem sabe um dia. Mas é legal, viu, cara? Eu participei assim online, né? A gente fazia reunião online e pá, o cara mandando bala no Python, assim, não é, os comandos não são difíceis, cara. Mas o fogo é isso, né, cara? Tem que ter tempo para aprender. E eu às vezes não tenho esse tempo todo, né? Sim, é que eu tenho visto bastante empresas que estão interessadas em melhorar o software e querendo feedbacks, o que que melhora, como eles podem melhorar, então talvez umas parcerias nesse sentido pode ser bastante bom para vocês também. Isso seria interessante, vai fazer com a Thermo, por exemplo, hein, Dri? Pedir um Orbitrap em troca dos Fala com a conhecimentos de Brooker, a MS. Brooker está super interessada. É, da Brooker pode ser também, não tenho preconceito, não. Mas é assim, Rai, o que eu acho fogo, cara, é que,
Cara, todo dia a gente topa uma amostra que tem coisa nova, sabe? E aí você fala, pô, eu consigo descrever, cara, super bem para o plasma, mas para o cérebro eu já tenho dificuldade, porque tem outras coisas que, meu, não tá no script que eu já tinha escrito, então tem que fazer de novo. Então toda hora eu tenho que ficar atualizando ele então eu preciso de gente dedicada e que fique fazendo isso comigo o tempo inteiro, sabe? Isso é difícil de arrumar, cara. Mas fica aí uma perspectiva. É. Legal, obrigada. Luquinha, alguma pergunta aí? Flávio, Luiz? Ô, Marcos, eu ia te perguntar agora se sua biblioteca já está 100% pronta ou se você ainda está alimentando ela. Você acabou de responder aí que toda hora chega coisa nova, né? Cara, eu tô agora com mais ou menos 7.000, né? 6.000 e Aham. pouco, 6.500 para 7.000. E aí, outro dia eu fui analisar uma amostra de cabelo. Cara, encontrei 100 lipídios novos, 100. Porra. Só num tipo de amostra, sabe? 100 estruturas novas que eu não conhecia e que a gente descreveu, bate MS, vai procurar na internet se tem alguma informação do MS. E aí você vai fazendo praticamente você vai trabalhando como um detetive, né? Porque você está descrevendo aquilo pela primeira vez. Então, aí desenha no ChemDraw, né? Que não Aham. tem no Liquid Maps, pô, Não tem, né? várias Uhum. coisas. Então tem que desenhar. Não é moleza, não, cara. Mas Entendi. é um trabalho que eu acho que valeu a pena. No começo eu tava meio cansado, mas hoje em dia eu vejo que foi bom. Certeza. 10 anos alimentando aí essa biblioteca. Mais de É um 10, né? trabalho de formiguinha. Não. Essa biblioteca não, tem 8 anos só. Uhum. Só A Alicia perdeu o comecinho da aula, a gente já respondeu aqui. Valeu, Glaucivan, é nóis, meu. Ô, Max, deixa eu só te perguntar dos dímeros. Eu Tô lembro que era um travado. problema. Tá ouvindo? Tô? Dos dímeros, como que fazia para quantificar eles? Se era um dímero de ionização ou se era um dímero É, de. Isso, qual que é o padrão interno que você usava? Eu lembro que era um problema isso, né? era. No começo, eu tava tentando identificar cada dímero, né? E aí eu falei, eu vou quantificar também, né? Porque aí faz parte dentro, né, do íon que entra e gera dímero, não tem jeito, tem que quantificar. Mas aí eu fiquei quantificando individualmente os dímeros e vi que representava menos de 5% da quantidade do íon principal. Então eu falei, eu esqueci. Agora eu reconheço que é dímero, eu falo dímero, tchau. Você somava Próximo. com a concentração Eu do. somava antes, mas é Ah, 5% só, cara. Não vale nem a pena perder tempo com eles, é porque para significante. identificar é um saco, né? Uhum, entendi. Mas Beleza. é importante isso aí mesmo, você falou, cara. Valeu pelo convite, Marcos. Gostei Valeu, demais da gente. apresentação. Acho que a Alicia perguntou, o Paulo já respondeu. A Alicia vai ficar disponível aí para todo mundo, acho que no YouTube e na página também, né? É. Albert, alguma pergunta? Albert tá tomando cerveja, desgraça. É, valeu, Lícia. Obrigado por você estar aqui, viu? Nossa, você foi convidada por quem? Você segue a gente lá no Instagram? Eu não sei. Na verdade, foi meu orientador, né, o Daniel, que é também, meio que trabalho junto no mesmo andar, né, do professor Marcelo Mori também. Eu Então, sei, já fui aí, que legal, cara. O Daniel, então pelo Daniel. Pô, obrigado, cara, pela participação. Muito obrigadão mesmo. Você gostou? eu gostei demais. A gente está começando agora, quer dizer, eu estou começando, né? O laboratório já teve as incursões na Aham, lipidômica e tudo. Mas o aham. meu projeto de doutorado envolve também uma parte lipidômica e metabolômica. Então eu preciso aprender. Ah, o Preciso pôr a mão na Daniel, massa e aprender. Foi excelente. o Muito Daniel obrigada. é um cara, um incentivador da Penguins Lab. Pô, qualquer problema, qualquer parada que você tiver aí para que a gente possa ajudar, eu, Adriano, estamos à Ai, disposição para ajudar vocês aí. obrigada. Fique Posso bem à mandar e-mail? vontade. Pode? Eu vou mandar, Tem a então. página, tem o Instagram. Meu, pode mandar e-mail. Tem o Vou meu mandar, pessoal então. também. Muito obrigada. Beleza. Raimara, alguma pergunta, Raimara? A gente pode fechar aqui. Não, Tainá, muita pergunta. obrigado por você estar aqui. Se tiver pergunta também, Vanesca.
Marcos? Pode marcar em alemão, eu faço. Olha, Pode marcar em alemão, de verdade, eu faço. A sorte que eu tô com o mestrão aqui, ó. É, mestrão manda melhor que eu, pô. que nada. Gente, Ô, muito Marcos, obrigado. vou ficar Fale, mostrando. Rô. Toda vez que eu vou apresentar lá no, nas coisas do lab, eu mostro lá sua fotinha. Eu falei, ah, que me ensinou as coisas Pois do... é, não. Agora, olha, muito bem, Neuza, aí na Suécia. Manda bala. Metabolômica também. Um dia eu vou meter os pés, né, Adriano? O Adriano já tá mexendo na metabolômica. Rô tá mexendo na metabolômica também? Você não, né? Eu, nas oxilipinas e os fosfenositídeos. Depois eu te digo se eu conseguir medir, viu? Olha. Não, eu vi seus resultados ficaram lindos mesmo. Ah, top. Gente, olha, eu vou nessa aí. Brigadão, hein, pela Muito participação de bom. todos. Bom, abraço. Valeu. Vamos ver pro próximo. Manda sugestões. Oi, Megumi, obrigado. Nossa, eu tava assistindo. Ei, manda sugestão pro próximo, Raimara. Você pode começar por você? Tá bom, Obrigado. mando Luquinha lá. também, Mando no se quiser. Instagram. Bota a corrida de Tá bom. ferropitose que tá na moda. Ferropitose e oxidação de lipídio na próxima. Oxe, venha que eu ponho você para apresentar comigo. Tchau, gente. Tchau, Tudo de Falou, bom. galera. Até Valeu, mais. valeu, Tânia. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado.